Uma empresa fabricante de carros que prometia revolucionar o setor automobilístico. Assim como a Tesla de Elon Musk faz hoje em dia, ela fabricou décadas atrás carros elétricos. E o melhor de tudo, ela era uma companhia brasileira. Mas essa empresa revolucionária e motivo de orgulho nacional foi destruída pelo próprio governo brasileiro. Nesse vídeo, você vai entender como o Brasil destruiu o que poderia ter sido uma empresa tão grande ou maior que a Tesla. A frase "ninguém nasce sabendo" é tão simples quanto verdadeira e vale para todos os aspectos da vida humana. Uma criança precisa que alguém lhe ensine a ler e a escrever, assim como um adulto precisa ser instruído na hora de tirar sua carteira de motorista. Dois exemplos banais que escondem algo por trás dos ensinamentos. Nesses estágios de nossas vidas, em que aprendemos invariavelmente, nós contamos com algum apoio. E se formos para um campo mais abrangente, esses mesmos humanos precisam desse mesmo suporte para realizar as mais diversas atividades em sua vida. Um empreendedor não foge à regra, por mais solitário que a vida dele possa parecer no início. Empresas são nada mais do que um conjunto de seres humanos praticando uma atividade econômica, e por mais que seja um conjunto, esses humanos ainda precisam de apoio. Em algum momento de suas vidas, grandes empresas ao redor do mundo, como Apple e Google, que surgiram na forma de startups, precisaram de apoio, fosse ele privado ou governamental. No Brasil, é possível dizer que uma grande empresa surgiu na década de 60, quando o mundo caminhava a passos largos para mais tecnologia em cada momento da vida. Os carros já eram populares e as famílias podiam pensar em comprá-los, e especialmente no Brasil, após uma década de 50 com grandes incentivos à indústria automotiva, uma fabricante de carros nacional podia muito bem dar certo, se recebesse o apoio esperado. E esse foi o caso da empresa fundada pelo engenheiro mecânico João Conrado Gurgel, que deu à própria fabricante seu sobrenome, a Gurgel Motores S.A. Uma fabricante que, acredite, chegou a fabricar um carro elétrico 4 décadas atrás. Mas como a Gurgel Motores surgiu? Como ela cresceu? E mesmo fazendo sucesso, por que faliu? O Brasil sempre foi um país apaixonado por carros, e não é à toa que adquirir um veículo sempre foi um sonho de consumo para uma grande parcela de nossa população. Mas apesar de existirem fábricas de automóveis no Brasil, não existe na praça nenhuma marca de carros verdadeiramente brasileira. Uma ou outra peça pode ser produzida aqui, ou até mesmo a carroceria, mas todas são de empresas estrangeiras. Não existe nada 100% nacional. Ou melhor, não existe nada 100% nacional mais. Porque um dia existiu quando João Gurgel, em 1º de setembro de 1969, fundou sua própria montadora na cidade de Rio Claro. Mas sua história começou antes da própria criação. João, aos 23 anos, enquanto se formava em engenharia, apresentou para seu professor e orientador do trabalho de graduação o projeto de um carro de 2 cilindros batizado de Tião. O professor então respondeu que, no Brasil, carro não se fabrica, se compra. Mal sabia esse professor que seu aluno faria com que essas palavras perdessem o sentido. Nos anos seguintes, graças a ter concluído a graduação exemplarmente, João Gurgel chegou a estagiar na General Motors lá nos Estados Unidos. O que deve ter sido uma experiência e tanto para alguém que vislumbrava produzir carros assim como a GM. Experiência essa que o aproximou das novas tecnologias da época e que estavam próximas de serem aplicadas nas fabricações dos carros norte-americanos. Mesmo quando voltou ao Brasil, João Gurgel continuou a estagiar em fábricas já instaladas da GM em solo tupiniquim e também trabalhou por algum tempo na Ford. Quem sabe esse período na montadora não o impulsionou a ser uma espécie de Henry Ford brasileiro, não é? O conhecimento adquirido no estágio na GM fez com que João Gurgel abrisse a Moplast Moldagem de Plásticos, com a intenção de contribuir com a cadeia de autopeças nacionais. Nesse período, ele desenvolveu diversos projetos, sobretudo com carrocerias de fibra de vidro. Nos anos que antecederam a fundação da Gurgel Motores, a indústria automobilística no Brasil estava nascendo de fato, graças ao maciço incentivo governamental. Afinal, o presidente da República na década de 50, Juscelino Kubitschek, era um ávido apoiador da indústria automotora, e foi durante seu mandato que o modal rodoviário passou a ser o mais importante para o país, deixando o ferroviário ainda mais abandonado. João Gurgel, inclusive, fez parte do grupo executivo da indústria automobilística, um órgão do governo brasileiro que buscava auxiliar na entrada de multinacionais automotivas no Brasil, como a General Motors, o que aconteceu. Após esse período de muito trabalho e, claro, estudo sobre a própria indústria que ele tanto gostava,
João Gurgel estava pronto para realizar seu sonho de fabricar carros nacionais. O empresário então pegou todo o dinheiro que poupou durante os anos anteriores e abriu a Gurgel Motores, que inicialmente fabricava karts e carros para crianças. E tendo trabalhado no GIA e conhecendo a fundo o setor automotivo brasileiro, João Gurgel sabia que o carro no Brasil era algo caro, bem caro. Não muito diferente de hoje em dia, né? Já o primeiro carro de fato lançado pela Gurgel Motores era um bug nomeado Ipanema, feito em carroceria de plástico com fibra de vidro, capota de lona e motor da Volkswagen. Aliás, Gurgel mantinha uma ótima relação com a Volkswagen, o que foi algo bastante benéfico para a empresa brasileira. O bug, que assim como todos os outros carros lançados da Gurgel, tinha um nome que remetia à cultura brasileira, foi um sucesso. E no primeiro salão de automóvel que ele foi apresentado, logo angariou mais de 200 encomendas. O sucesso de um levou ao próximo e também trouxe expertise. Sendo um bug, o Ipanema era bastante utilizado em terrenos mais hostis. Então o próximo carro, o Chavante XT, que deu origem ao Chavante XTC e depois X12. Todos eles contando com carrocerias desenvolvidas pelo próprio João Gurgel, à medida que ele mantinha em mente os aprendizados da época do estágio na GM, como a utilizar em suas produções um plástico reforçado. Aliás, o Chavante X12 é considerado como o maior sucesso da Gurgel Motores, fabricado por 20 anos, presenciando o início e o fim da empresa. Pois, infelizmente, ela não viveria para contar história. Apesar de, no auge da Gurgel Motores, seu líder desejou arduamente e tornou público que o Brasil produzisse um carro 100% nacional, desde a projeção até a fabricação. Mas isso não foi possível, porque apesar de o governo brasileiro, naquela época, ter apostado tanto na indústria automotora, ele foi um dos problemas para a Gurgel não ter se tornado uma marca tão grande quanto se esperava. E a gente sabe muito bem o quão especialista o governo brasileiro é quando se trata de prejudicar a própria população, e principalmente aqueles que pensam diferente, que querem inovar. Abrir uma empresa e ganhar dinheiro muitas vezes é um ato de aventura, principalmente agora para 2023. Uma forma comprovada de controlar bem isso é indo para a internet. Por incrível que pareça, o Brasil é um dos melhores lugares para quem trabalha online, seja por causa dos baixos impostos ou da pouca burocracia. Se você quer começar diferente seu 2023 e aproveitar essa oportunidade com um negócio estruturado e lucrativo de verdade, vai no primeiro link da descrição ou aponta a câmera para esse QR Code aqui em cima. Tem uma aula gratuita lá. Em 1975, a empresa tinha se expandido a tal ponto que precisou mudar sua sede de Rio Claro para São Paulo. Nessa época, começaram as primeiras ideias de um carro nacional elétrico. Em 1979, a empresa participou do prestigiado Salão de Genebra, expondo toda a sua linha de produtos. Na época, a produção de carros que agredisse menos o meio ambiente estava ganhando força, especialmente porque o mundo vivia o auge da crise do petróleo. Depender menos de combustíveis fósseis era uma saída muito bem vista diante da severa crise econômica. Para isso, algumas soluções começaram a surgir. Uma especialmente forte era a de produzir carros movidos a álcool. Mas para João Gurgel, esse não era o melhor caminho a ser seguido. Para ele, o que poderia ser melhor para contribuir com essa corrente de pensamento do que fabricar um carro elétrico? Em 1980, a Gurgel lançou o Itaipu E150, mais um nome característico. Nada mais justo para o primeiro carro elétrico nacional. E a Gurgel, uma empresa brasileira, fez isso muito antes de a Toyota ou sequer a Tesla sonharem em lançar seus badalados modelos sustentáveis. Mas o Itaipu tinha problemas. Ele só era capaz de transportar até 2 pessoas e atingia uma velocidade máxima de 60 km por hora. Mas seu calcanhar de Aquiles eram as baterias muito pesadas, baixa autonomia e o pior, demorava muito para ser carregado. Se ele carregasse por 10 horas, conseguiria algo em torno de 50 km de autonomia. Com tudo isso jogando contra, o Itaipu nunca chegou a ser de fato produzido em larga escala. Mas sim, a Gurgel Motores tentou corrigir esses pontos negativos, mas não encontrou apoio do governo federal da época para realizá-los. Essa falta de apoio tinha relação ao fato do governo brasileiro preferir naqueles tempos investir pesadamente no etanol como alternativa aos combustíveis oriundos do petróleo. A eletricidade como fonte de energia para veículos não contava com o fascínio do governo, mas o álcool sim. Você pode estar um pouco desapontado a essa hora com o fato do primeiro carro elétrico brasileiro, o Itaipu E150, sequer ter sido produzido em larga escala, mas pelo menos a Gurgel deu o pontapé inicial, apesar de o governo brasileiro não ter o menor interesse no projeto, uma falta de suporte que fez falta. Porém, nem tudo são lamúrias.
uma vez que o furgão elétrico Itaipu E450 chegou a ser produzido. Mais de 1.000 unidades dele foram feitas, contudo não abrangeram o mercado nacional e popular em sua totalidade, servindo menos às companhias de telecomunicação. À medida que a década de 80 avançava, a Gurgel crescia, lançando diversos carros a despeito do fracasso do Itaipu E150. Contudo, para continuar crescendo, era preciso mais investimento e mais novidades, o que a Gurgel conseguiu ao lançar o carro econômico nacional, o Senna, que deixou de ser chamado assim por ser um nome semelhante ao do piloto brasileiro Ayrton Senna e ganhou o nome então de BR-800. Ao comprar um carro econômico nacional, você adquire também ações da Gurgel Motores, o que impulsionou os investimentos na montadora. E o melhor, 100% do capital conquistado com isso era brasileiro. Para elevar a produção do BR-800 e fazê-lo verdadeiramente barato, João Gurgel recorreu ao governo federal ao pedir para que ele reduzisse o IPI de 40% para 5%, sobre um tipo específico carro, que tivesse até 800 cilindradas. No Brasil daquela época, só o BR-800 se enquadraria. O pedido foi atendido e o carro era 30% mais barato do que um Fiat Uno e vendeu mais de 1.000 unidades. Mas a primeira ajuda do governo brasileiro logo se tornaria inútil. Pouco mais de um ano depois, o governo fez uma outra redução no IPI, um corte de 40% para 20% desse imposto para os carros com até 1.000 cilindradas, uma categoria que o BR-800 não se encaixava. Mas o problema não era essa redução específica, mas sim uma outra parte da decisão do governo. A redução anterior do IPI, que se aplicava aos 800 cilindros, havia deixado de valer. A Gurgel Motores agora pagaria 20% de IPI, assim como a Fiat pagaria no seu mais novo modelo Uno, que tinha 1.000 cilindradas, os famosos carros 1.0. A vantagem da Gurgel, uma montadora brasileira, tinha sido destruída pelo próprio governo brasileiro. Mas ainda restava um golpe final dos governantes brasileiros, pois dali para frente foi só para trás. Se você viveu o final da década de 80 e 90, você sabe que aqueles anos foram uma loucura na economia brasileira. E uma decisão econômica que se destacou foi a que abriu o mercado brasileiro totalmente para as grandes marcas automotivas estrangeiras. Muito mais do que foi feito na década de 50 com o Juscelino Kubitschek. E com uma diferença, agora era cada um por si, pois o governo brasileiro não fez nada para proteger a indústria automobilística nacional. E a Gurgel sentiu os efeitos disso. E não foram efeitos qualquer, pois a consequência final foi a então inevitável falência da Gurgel. Quando os fabricantes estrangeiros conseguiram a redução do IPI para carros de até 1.000 cilindradas, tudo desmoronou para a empresa. Mas a montadora brasileira não caiu sem antes lutar. Ela começou um novo projeto de carro popular nacional, o Delta, que seria fabricado no Ceará, e para tanto precisava de empréstimos governamentais do estado e de São Paulo, além do BNDES. A fábrica em Rio Claro, contudo, também enfrentava problemas e parou de produzir. João Gurgel estava ficando sem dinheiro, e aqui começa um disse-me-disse danado, pois um filho do fundador da montadora, Fernando Gurgel, disse que o governo cearense, então chefiado por Ciro Gomes, não honrou os compromissos assumidos com seu pai em lhe emprestar recursos. O ex-governador do Ceará, por sua vez, jogou a culpa para João Gurgel, alegando que ele pegou empréstimos altos e não os honrou. Essa é uma outra parte dos desavenças que Gurgel teve com os mais diferentes governos brasileiros. O profundo lobby que as multinacionais fizeram para conseguir a redução no IPI dos carros de até 1.000 cilindradas foi um baque e tanto. Outro golpe foi a pressão que essas mesmas multinacionais fizeram para cima das fornecedoras de autopeças, fazendo com que as peças que elas produzissem para uma empresa fossem vendidas somente para essa empresa. Outra montadora não poderia comprar daquele mesmo fornecedor de forma alguma. Hoje sabemos que isso é um crime econômico, mas na época isso era possível de acontecer à luz do dia. E se você lembra do que eu falei no início do vídeo, João Gurgel tinha uma boa relação com a Volkswagen, inclusive fazendo uso de suas peças na produção dos carros nacionais. Mas agora ele não podia mais fazer isso, afinal a Volkswagen e a Gurgel haviam se tornado concorrentes. Os constantes atrasos para a liberação de dinheiro por parte do BNDES para a construção da planta no Ceará foram só a pá de cal numa empresa já moribunda. No último suspiro, a companhia pediu um empréstimo de 20 milhões de dólares ao governo federal em 1994 para manter a fábrica de Rio Claro ativa, e ele foi negado. Em 1996, não havia mais nada a ser feito. Com 280 milhões de reais em dívida, a Gurgel Motores, fundada 27 anos antes, decretou falência. Junto com ela, se foi o sonho de uma indústria automotiva 100% brasileira, feito por brasileiros e para brasileiros, sem depender de nada estrangeiro no processo. Mas para que isso acontecesse, era necessária uma visão de longo prazo,
em que o governo estaria ciente que precisaria fazer concessões, impulsionar o espírito empreendedor nacional. Porém, pedir algo assim é demais em um país onde o longo prazo dura 4 anos, que é o tempo das trocas de apoio para as próximas eleições. Seja na década de 50, seja hoje, infelizmente as frases do orientador, de João Gurgel, são verdadeiras. No Brasil, carro não se fabrica, carro se compra. E para você que quer que seu 2023 seja um baita ano, assim como o de 2022 foi o meu, é só clicar no link da bio ou apontar sua câmera para esse QR Code aqui na tela. Essa é para quem está cansado de ver as oportunidades passando e não fazer nada. Assiste lá. Aproveita para me seguir também no Instagram, @maestria nos negócios. Vai ser uma honra ter você comigo. Quer saber por que nem os engenheiros da Boeing confiam na Boeing? É o que eu te conto nesse vídeo aparecendo agora na tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!